Chegou a hora de falar deste caso que está em todos os jornais, todo mundo comentando aí na causa animal, o caso do Agenor Tupinambá. Este é o nome de um rapaz de 23 anos que mora no interior do Amazonas e ele ficou famoso na internet por mostrar um filhote de capivara, né, a sua relação com esse filhote de capivara. Ele pula no rio, o filhote de capivara pula atrás, ele faz carinho, o filhote de capivara parece estar bem acostumado com ele e parece realmente ser uma troca ali muito interessante entre um homem e um animal. Não parece de forma nenhuma que há maus tratos ali. Porém, nem tudo são flores. Eu tenho críticas a fazer ao Agenor, eu tenho fortes críticas a fazer ao IBAMA também, que multou o Agenor, você já deve estar sabendo da história. E eu tenho 5 passos aqui para resolver essa situação, que se o IBAMA me ouvisse, né, se fizesse isso que eu vou falar aqui, eu acho que resolveria de uma forma que todo mundo ficaria bem. Eu vou falar tudo isso aqui neste vídeo, mas por favor, curta o vídeo antes, inscreva-se no canal se você gosta de histórias relacionadas a animais e principalmente também se você está interessado em veganismo, em comer menos animais ou deixar de comer animais. Eu tô falando assim porque esse tipo de notícia traz muita gente que não me acompanha, não sabe quem eu sou. Eu sou um ativista vegano, meu nome é Fábio Chaves e eu me importo bastante com os animais, por isso esse caso me chamou a atenção também. Bom, como eu disse, o Agenor Tupinambá, esse jovem lá do interior do Amazonas, cuida desse filhote de capivara que ele deu o nome de Filó e tudo ia muito bem, ele ganhou fama na internet por mostrar essa relação, só que o IBAMA ficou sabendo do caso, multou ele em 17 mil reais, a gente já vai comentar sobre este valor, notificou para que ele tirasse todos os vídeos que ele aparecia com a Filó das redes sociais e também deu 6 dias para ele entregar a Filó, ele não vai poder ficar com a Filó. E muita gente mesmo me escreveu perguntando o que eu acho dessa história, se tá certo o Agenor ficar com a capivara, se tá certo o IBAMA multar o Agenor. Bom, primeiro eu queria dizer que o Agenor parece ser um cara muito simpático, muito gente boa mesmo, e como eu falei lá no início, não tem o menor indício de que haja maus tratos contra esse filhote de capivara. Eu queria fazer um elogio aqui também, que não tem exatamente a ver com a notícia, mas o Agenor, ele é um cara da roça, anda de chapéu e bota e tal, mas ele é também gay, assumido na rede social, mostra o namorado dele, e eu acho que isso é de uma coragem, mas é de uma coragem assim, é de bater palmas realmente, ele é um cara muito corajoso de fazer isso, porque a gente sabe que o mundo é machista, mas no meio do rural, né, no meio aí entre pecuaristas e tal, esse problema é muito maior, então ele é um cara muito corajoso, né, de colocar isso na rede social, então fica aqui meu elogio por isso. Porém, eu não sei se você notou na minha fala, mas eu disse que ele é um pecuarista, então assim, não tem a ver com a capivara, que a gente já vai tratar do assunto principal, mas ele é um cara que explora animais, né, não tem como passar pano pra isso. Eu sei que a maioria, assim, 99% das pessoas estão com ele na internet, né, estão achando que foi injusto o que foi feito com ele, e eu acho também, e vou explicar por quê, mas não dá pra gente deixar passar aqui num canal vegano que o Agenor, ele é um pecuarista. Agora, então, porque ele é um pecuarista, ele não pode tratar bem uma capivara? De maneira nenhuma, não tô falando isso. Eu acho, inclusive, que ele trata muito bem a Filó. Mas eu não poderia deixar passar em branco o fato dele trabalhar com búfalas, né? Dele fazer a criação de búfalas, vender a búfala, enfim, né? A exploração animal. Agora, quanto a Filó, é importante que a gente saiba que o Agenor, ele não tirou ela da floresta. Então, o IBAMA deveria muito bem levar isso em consideração antes de multar o Agenor. A história que ele conta é que indígenas da região estavam caçando capivaras, caçaram uma capivara que eles não sabiam que estava grávida, porque me parece que os indígenas não caçam capivaras que estão grávidas, né? Pelo menos foi isso que eu entendi nos textos que eu li por aí, na história da Filó também. E parece que é verdade, tanto que esses indígenas mataram a mãe da Filó, mas quando descobriram que tinha um filhote dentro dela, eles não quiseram matar esse filhote, então entregaram para um cara que é primo do Agenor. Sabendo que o Agenor tem uma fazenda, tem um espaço ali, entregou esse filhote de capivara para o Agenor cuidar. E foi assim que a Filó foi parar na mão do Agenor. Então veja, tem uma diferença muito grande entre um cara que vai na floresta, pega um animal, ou então um cara que está cuidando de um animal, apesar da Filó ser um animal silvestre, e isso deve ser levado em consideração. Mas agora eu vou falar também sobre alguns pontos que não estão sendo muito divulgados na internet, pelo menos as pessoas que eu vejo aí defendendo o Agenor e a Filó e tal, não falam também do lado do IBAMA. Por que que o IBAMA fez isso, afinal de contas? Apesar de eu achar exagerada a multa e a forma como está sendo conduzida essa situação, o IBAMA não está errado no que está fazendo no geral, tá? Vai vendo. Pro UOL, o IBAMA falou o seguinte, ó, abre aspas,
É importante salientar que, além de ser crime manter animais silvestres irregularmente, a exposição de espécimes silvestres como pets em redes sociais estimula a procura por esses animais, aquecendo o tráfico de animais da fauna brasileira. Por mais que se acredite estar ajudando um animal silvestre dando comida e abrigo, é importante entender que essa atitude pode prejudicá-lo, pois reduz sua capacidade de sobrevivência na natureza. Animais silvestres também podem transmitir doenças graves para os humanos. Fecha aspas. Essa declaração do IBAMA não está errada, realmente, porque se a gente abrir uma brecha aqui, vai ter gente criando arara dentro de apartamento, esse tipo de coisa. O que eu acho que foi o exagero foi a aplicação da multa e também o fato de ele ter que dar a filó e um papagaio também que está lá na fazenda dele para o IBAMA. A menos que o IBAMA esteja entendendo que é possível colocar a filó na natureza de novo, e o papagaio também. Porque a gente vê em outros casos, né, há precedentes disso, que quando o IBAMA encontra, por exemplo, um jabuti na casa de uma pessoa que está lá há 10, 20 anos, o IBAMA não faz tirar esse animal e colocar num centro de triagem para ele morrer sozinho, entendeu? O que normalmente o IBAMA costuma fazer é colocar aquele tutor, né, que já é do animal, como fiel depositário, ou seja, o animal não é dele, mas como ele já está há muito tempo com o animal, ele pode continuar cuidando. Então a única explicação que eu vejo para o IBAMA querer a filó, né, querer tirar do Agenor, é pensar que ela pode sim voltar à natureza por ser um filhote. Mas e o papagaio daí, né? Porque o papagaio também. Então existem umas lacunas, existem algumas variáveis aqui que, se não forem preenchidas, eu não consigo falar assim, é isso ou é aquilo, mas eu espero que você esteja me acompanhando no meu raciocínio. E agora eu vou falar as 5 atitudes que eu acho que o IBAMA deveria fazer com a Agenor para resolver essa situação, e eu acho que todo mundo ia sair feliz. 1. Cancelar a multa de R$17 mil. Eu acho que já ficou claro que não tem maus tratos ali, pelo menos não intencionais, né? Talvez, se você considerar maus tratos, manter um animal silvestre em uma fazenda, mas eu acho que não dá para considerar esses maus tratos, até porque a fazenda dele lá, o lugar que ele mora, é praticamente dentro do rio, entendeu? A capivara tinha acesso ao rio, né? Tinha todo o acesso à natureza ali. É totalmente diferente de você colocar uma capivara dentro de um apartamento, por exemplo, tá? Então, meio que ele que mora no habitat da capivara e não o contrário. Então, acho que essa multa, até diante dessa repercussão toda, deveria ser cancelada. Por outro lado, né, se o IBAMA quer dar o exemplo, se ele cancela a multa também, outras pessoas vão falar, eu vou pegar esse animal e vou ficar fazendo vídeo dele aqui, né? Se der alguma coisa, aí a comoção na internet vai fazer o IBAMA cancelar a multa. Então, é delicado, mas eu acho que nesse caso, se eu fosse alguém do IBAMA, eu cancelaria. 2. Eu colocaria o Agenor como o fiel depositário da filó e do papagaio, né? Salvo se realmente a filó tiver condições de voltar à natureza, e eu acho que não. Mas, se for averiguado que ela não tem condições de voltar à natureza, que já está domesticada, que ela morreria na natureza, eu acho que ele deveria ficar com a filó, né, cuidando dela como ele já está fazendo. E com o papagaio também, principalmente, que deve ser mais velho e não tem condições de voltar à natureza, provavelmente, tá? 3. Só permitir exposição desses animais nas redes sociais se forem vídeo de cunho educativo, falando para as pessoas que silvestre não é pet, que ele está com esses animais apenas porque o IBAMA os confiou a ele como mantenedor. Então, assim, vamos supor que o IBAMA acatasse isso que eu estou falando aqui. Tá bom, vamos deixar o Agenor lá como fiel depositário, só que, Agenor, você não pode ficar postando a filó no seu Instagram, no seu TikTok aí direto, porque isso incentiva as pessoas a comprarem animais do tráfico e tal, né? E não adianta falar que não incentiva, porque incentiva sim. As pessoas olham a capivarinha ali, né, um filhotinho, e falam, pronto, agora eu quero uma capivara também. E muita gente leva isso a sério, né? Quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, vai falar, mas tá falando da boca para fora, a pessoa não vai efetivamente pegar uma capivara. Cara, áreas rurais e tudo assim, a gente vê de tudo. Eu moro perto do Mato Grosso do Sul, então assim, por aqui acontece cada coisa do cara pegar uma arara, que aqui tem arara, onde eu moro, de vez em quando passa arara em cima desse estúdio aqui, em cima da minha casa, araras livres, coisa que eu não vi em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, passa tucano aqui, então não custa muito para alguém capturar esses animais e deixar lá numa chácara e tal. Então fazer vídeos com esses animais, que bonitinho, que fofinho e tal,
acaba incentivando sim algumas pessoas a cometerem crime de tráfico de animais. Então, no lugar do IBAMA, eu me aproximaria do Agenor e vou falar, ó, se você fizer vídeo que apareça esses animais, né, que apareça a Filó, você necessariamente tem que falar que Silvestre não é pet, que esses animais estão com você porque, né, tem a história toda, porque ela perdeu a mãe e tudo isso, né? Não pode parecer que é simplesmente você brincando com o cachorro, tá? Então, tinha que ter esse compromisso aí. Número 4, firmar um compromisso também com a Agenor de que se por acaso aparecer outro animal nessas condições lá na fazenda, alguém trouxe um filhote de qualquer coisa lá, de um animal, para eu cuidar aqui. A primeira coisa que o Agenor tem que fazer é procurar o IBAMA, né? Não repetir de novo essa história, porque o papagaio deve ter chegado lá de algum jeito, né? Um papagaio sem autorização, né, deve ter chegado também, ou foi traficado, ou perdeu a mãe também, alguma coisa. Então, o próximo caso desse que chegar, ele tem que falar com o IBAMA, né? Então, esses são os primeiros 4 passos. E o 5º passo, eu acho que esse é o mais fácil de todos, firmar também outro compromisso com a Agenor, de que ele leve a capivara ao IBAMA, ou o IBAMA visite a fazenda. Eu acho que é até melhor o IBAMA visitar a fazenda para ver as condições, né? Caso o Agenor esteja como fiel depositário, para ver as condições ali, para ver se está tudo bem, né? De tempos em tempos, sei lá, de 6 em 6 meses, não sei, aí teria que combinar. Mas acho que são medidas simples que eu acho que todo mundo sairia bem feliz dessa história, assim. E a Filó poderia ficar com a Agenor e o Agenor poderia ficar com a Filó. Mas salvo, mais uma vez eu repito, se a Filó for filhote suficiente para que ela possa voltar à natureza, o ideal sempre é que o animal silvestre esteja na natureza. Por mais bonitinho que seja, ela pulando atrás do Agenor no rio para nadar com ele e tudo isso. Bom, é isso. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.